Eu não posso deixar de falar de um assunto que tem sido propaganda eleitoral em Amarante. E eu, na entrevista que dei à RFM, contei a história do quartel da GNR. Eu contei a história. Porque muita mentira tem sido dada. Curiosamente, ontem poderia ter desmentido tudo o que eu disse. Mas foi ler uma citação de um vereador e nada mais trouxe à verdade. Mas eu vou voltar a contar a história, até para que eu tenha a oportunidade de em público vir desmentir. O que é que acontece em relação ao quartel da GNR, que diz que o PSD é que não deixou que o quartel da GNR fosse lá para cima, para a antiga adega? Eu conto a história muito rapidamente. Há 14 anos que o Partido Socialista ia encontrar a solução para o quartel da GNR. Aí sempre teve maioria, que é feito o quartel da GNR. Há 11 anos atrás, inclusive, apresentou uma proposta na Câmara Municipal de Amarante e uma proposta que foi votada também na Assembleia Municipal de Amarante para que desse autorização para que a Câmara adquirisse um terreno para aí sim localizar o quartel da GNR. E sabem que todos os partidos lá representados votaram por unanimidade. Enfim, foi autorizado. E o que é que acontece? Não sei, o quartel não estava por aí. Mas, entretanto, o ano passado, a Câmara então decidiu avançar com uma proposta, porque, enfim, 14 anos de história, havia que tentar encontrar uma solução. E então falaram que ia para a antiga adega. E a Câmara, na altura, decidiu, os vereadores decidiram votar contra, por uma razão muito simples, um argumento muito válido. É que o terreno que lá está são 10 mil metros quadrados. E em 2003, que tinha-se abordado esse tema, e que eu também concordei com aquela localização, porque não? Mas na altura falava se tinha picadeiro, se não tinha picadeiro, enfim, ninguém sabia o que é que ia ser o quartel da GNR. Aparece esta proposta de que a Câmara cedesse todo o espaço, 10 mil metros quadrados, e que ainda fizesse a demolição daquele edifício. Só para que façamos contas muito simples, porque também é preciso ter capacidade de gestão, saber gerir dinheiro. Aquele terreno, na altura, há 11 anos atrás, custou-nos 225 mil contos. Demolir o edifício que lá está custa 50 mil contos. Nós, ao dar o terreno todo, estávamos a dar muito dinheiro. E então a oposição, e bem, disse, meus senhores, os senhores vão ver quanto é que eles precisam, seguramente não precisam de 10 mil metros quadrados. E a demolição, santa paciência, mas que quem é competência para fazer isso é, obviamente, a tutela, que é o Governo, o Ministério da Administração Interna é que tem que fazer isso. E então veio aquilo foi chumbado e foi para trás. Foi para trás e, entretanto, quando vem da segunda vez, vejam quanto é que o voto contra resultou. Já não eram 10 mil metros quadrados, eram 5 mil metros quadrados. Ou seja, só aí a Câmara poupou 112.500 contos. E já não era a Câmara que ia demolir o edifício, já iria ser, obviamente, a entidade competente. Poupámos mais 50 mil contos. Estamos a falar em 162 mil contos que a Câmara poupou só por um simples chumbo. Mas havia outra questão, que chama cumprir e honrar com os seus compromissos. O PSD tinha feito um acordo com a Câmara para que o plano de orçamento fosse aprovado em 2008, no sentido de não votar contra, fez um acordo com eles, no sentido de que fosse contemplado no plano de orçamento algumas obras. E uma delas, que eu acho que é fundamental e prioritário, foi um concurso de ideias para a requalificação urbanística do Campo da Feira, que bem necessita, envolvendo o Largo Sertório de Carvalho, bairro Cancela de Abreu, Avenida Geral Vitorino, Laranjeira, adega cooperativa até ao lugar de Sobreiro. E a Câmara comprometeu-se que ia avançar com este concurso de ideias. Obviamente que quando me falam então na antiga adega, pergunta-se, mas então porquê? Avança concurso de ideias e vê-se exatamente qual é a melhor localização. E obviamente o PSD vota a favor do quartel. Não há problemas nenhuns. Aliás, aqui o que se pedia é, vamos todos honrar a nossa palavra. Eu volto a citar, vamos honrar a nossa palavra. E então num golpe de asa diz, não,
eu nem vou avançar com aquilo que era suposto eu fazer, vou é começar a fazer propaganda a dizer eu sou um desgraçadinho, não me deixam governar, não me deixam fazer nada. E de vez em quando dizia, é o ano que eu tenho mais execução física e financeira. Ninguém percebe isto. Mas o que é certo é que nós fizemos alguns desmentidos, explicamos a história dizendo, caro amigo, o senhor avança com o concurso de ideias e nós autorizamos automaticamente que seja cedido o terreno para o quartel da GNR. Até hoje não quis fazer, não quis honrar com aquilo que é suposto um homem de bem fazer, honrar a sua palavra. Preferiu antes, obviamente, andar a dizer que era um desgraçadinho que não o deixavam governar. Mas enfim, ele pode desmentir quando quiser esta questão. Por último, já que aqui também foi falado da regeneração urbana, meus senhores, o PSD o ano passado apresentou uma proposta na Câmara que foi votada também lá para que se fizesse um plano estratégico para a cidade. Entendi eu na altura que Amarante tem que ser pensada, tem que se olhar para o nosso centro histórico e fazer aquilo que dizia o nosso futuro Presidente da Junta de Freguesia de São Gonçalo. Temos que mudar isto e para isso então vamos olhar para ela e dizer tudo aquilo que há que fazer aqui no nosso centro histórico, que requalificações fazer, que jardins fazer, como potenciar o rio. E então apresentámos esse plano estratégico para a cidade. Foi aprovado. Mas a Câmara, é que esse plano estratégico ia permitir que depois se avançasse para uma candidatura para a regeneração urbana. Eu sabia que isso ia acontecer e, portanto, só que a Câmara nada quis fazer. Não quis. Meteu também na gaveta, com muitos outros projetos, que quis sempre meter para a gaveta, porque a ideia dos outros é sempre má, só deles é que é boa. E então, acontece é que depois, em novembro, não tiveram capacidade para meter a candidatura para a regeneração urbana e para que tivéssemos capacidade para investir aqui 10 milhões de euros. Eu, como devem estar lembrados, denunciei isso de pronto. Inclusive fizemos um cartaz lá em baixo, que teve uma gafe, em que falava-se, enfim, toda a gente, como é de gafe, e falava em FSE, e ele veio então e anda sempre a dizer, eles nem sabem, nem percebem nada de programas, até há lá uma gafe. Eu até diria mais, gafe maior é termos cartazes em Amarante em que, com slogans de campanha e em que dizem mais Amarante com letra minúscula. Isso é que é gafe. Amarante tem que ser sempre escrita com letra maiúscula, meus senhores. E a partir de 11 de outubro será escrita com letra maiúscula e não minúscula. Isso é que é verdadeira gafe.